Todos nós queremos a felicidade, buscamos o que é melhor para a gente e agimos justamente nessa direção. Na direção do eu quero, eu posso, eu consigo. Não é isso? Você sabe que não. Muitas pessoas acabam fazendo coisas que são prejudiciais para elas mesmas. E numa boa medida, isso é comum para todo mundo. Aqui e acolá, a gente tem comportamentos que definitivamente não são saudáveis. Comer torresmo, não. Comer torresmo definitivamente não. É autodestrutivo isso não é produtivo. Mas a gente faz, né? Vai fazer o quê? Até coisas mais complexas, como, por exemplo, dar um fora no seu chefe. Você pode até ter razão, mas vamos combinar. Você não está sendo uma pessoa que está tendo um comportamento muito protetor, muito autocentrado, né? Porque a chance de você perder o emprego dando um fora no seu chefe é grande. Fato é que, em maior ou menor medida, nós, muitas vezes, temos comportamentos que não são legais com nós mesmos. O problema é quando passa da medida. E aí você tem pessoas que acabam tendo uma estrutura. Não, uma estrutura eu não gosto dessa palavra. Tem pessoas que acabam tendo um modo de funcionamento. É mais certo isso do que uma estrutura. Um modo de funcionamento autodestrutivo. Elas vivem fazendo coisas que se autodestroem por N motivos, tá? Os motivos vão variar de pessoa para pessoa, de história para história, de inconsciente para inconsciente. Agora, como saber em que grau de medida você está? No grau aceitável daquele que come torresmo e toma refrigerante diet? O refrigerante diet com torresmo. Nada pode ser mais incoerente. O diet do refrigerante com a gordura do torresmo. Tá. Mas há que seja, pode ser que você esteja nesse nível mais aceitável, ou não. Quer descobrir se você é uma pessoa autodestrutiva? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E por que é importante você ter noção se você é uma pessoa autodestrutiva ou não? Quando as pessoas têm sistematicamente comportamentos autodestrutivos, normalmente elas não percebem que estão tendo. Porque a rigor, eu já disse isso em outros vídeos, ninguém levanta da cama de manhã dizendo assim, hoje eu vou me autodestruir. Isso não é real. Mesmo alguém que atente contra a própria vida, essa pessoa certamente está doente, qualquer pessoa que atente contra a própria vida está com alguma enfermidade mental, é claro que essa pessoa queria fazer passar a dor que ela está sentindo, não era se autodestruir necessariamente, mas para fazer passar isso ela acaba destruindo o próprio organismo, que é um erro, porque é uma atitude definitiva para uma situação transitória, e é transitória porque todas as situações da vida são. Então, a rigor, quem tem comportamentos autodestrutivos muitas vezes não percebe que tem. Por isso que eu fiz uma listinha de alguns comportamentos que, se você os tem na sua vida com frequência, isso quer dizer que o seu nível de autodestrutibilidade está muito elevado. E está na hora de você puxar o freio de mão e dar um para bebê em você mesmo. Combinado? Então vamos começar deixando de lado essas pequenas autodestruições do dia a dia, como fumar, né? É um vício, mas é uma autodestruição. É diabético e come quantidades de açúcar que não deveria comer, tem problemas de saúde que deveria fazer atividade física, mas não faz. Isso tudo são microcomportamentos autodestrutivos, mas que não configuram exatamente alguém que está num modo de funcionamento realmente 100% autodestrutivo. Porque essas pessoas muitas vezes estão fazendo isso por inércia, por vício, mas elas querem bem a elas mesmas. Mas às vezes tem coisas que são um pouquinho mais complexas e que a gente não vê. Por exemplo,
Uma pessoa autodestrutiva reage com impaciência ou irritabilidade quando ela consegue algo que é um triunfo para ela mesma. Por mais estranho que possa parecer isso, pessoas que têm um modo de funcionamento constantemente autodestrutivo, elas tendem a sentir um vazio, um oco, quando elas conquistam alguma coisa que é realmente importante para elas, que chega a ser uma vitória. Mas isso não preenche, isso nem alegra tanto, porque afinal de contas, isso valeu de quê? Isso foi sorte, não fui eu que ganhei por mérito, os outros é que foram ruins demais. Há todo um movimento de desqualificação. Uma pessoa autodestrutiva, ela desqualifica as vitórias dela o tempo inteiro sem perceber isso. Ou seja, via de regra, ela tenta minimizar as vitórias dela. Para ficar claro o que eu estou dizendo não parecer conversa de maluco, dá um exemplo de um paciente. Ele estudou feito cachorro para um concurso. Ele queria passar muito num concurso, um concurso federal, onde ele ganharia um bom salário, e ele passou para técnico. Uma pessoa que estava desempregada, que vivia às custas do pai e da mãe, veio me procurar exatamente porque não se sentia seguro para passar num concurso, achava que se auto-sabotava na hora da prova, mas com muita calma, muita paciência fomos avançando e ele passou na prova. Ficasse feliz, só se foi você, porque ele não ficou não. Ele, ao me dizer que tinha passado na prova, disse com muito lamento, e um verdadeiro lamento: estou entrando no serviço público, mas estou entrando pela porta da cozinha. Um técnico bom mesmo era se eu tivesse tido capacidade de entrar como analista. Aí eu entrava pela porta da frente. Compreende que essa pessoa é profundamente autodestrutiva e não percebe isso? E olhe que eu rodei com ele para ele passar nesse concurso, porque ele estudava, ele obtinha o conhecimento necessário, ele é, na verdade, inteligente. Mas depois que ele passou, isso ficou muito claro quando ele me diz essa frase. E essa frase foi uma frase trabalhada em terapia. A desqualificação dele de uma vitória importante, uma vitória que daria a ele, inclusive, a oportunidade de morar só, que era o que ele queria, porque ele poderia pagar o aluguel dele dali para frente, não precisaria mais dos pais. Quantas vezes a gente faz isso na vida da gente? Você que está me ouvindo, quantas vezes, ao invés de se alegrar com suas conquistas, você se entristece? Esse é um comportamento bem autodestrutivo. Não apenas porque você nunca vai ficar satisfeito com o que você consegue, mas porque você menospreza, diminui e joga fora a sua conquista. A sua conquista não tem valor. E se a sua conquista não tem valor, você também não tem. É uma forma de se deteriorar imaginariamente, né? Uma pessoa autodestrutiva também frequentemente provoca os outros e depois que a bomba explode, ela se sente profundamente culpada. É aquela pessoa que se você disser sim, ela diz não. Se você disser que é branco, ela diz que é preto. E ela está o tempo inteiro se contrapondo a tudo. E depois que o circo está armado, que a situação está feita, ela se sente profundamente culpada e arrependida. Porque este também é um formato de se colocar no lugar de alguém inadequado, de falar mal de si mesmo, de se martirizar, de dizer eu não devia ter feito, eu não podia ter feito, como é que eu fiz isso? Por esses dias, presenciei uma cena bastante autodestrutiva. Estava numa mesa com pessoas sentadas e uma das pessoas disse que um amigo fazia um tipo de cobrança no trabalho dele. E ele cobrava da forma que as pessoas normalmente cobram aquele trabalho que ele faz, mas ele ainda colocava X% em cima do que ele cobrava. Bom, ele vende o trabalho dele como ele quiser, compra quem achar que deve. Ele estava errado nesta forma de cobrança? Estava. Mas é o que eu estou dizendo, o trabalho é dele. Venda seu trabalho como quiser e pague quem achar que deve. Eu não pagaria. Mas fiquei quieto. Por que eu vou entrar numa situação autodestrutiva? Teve outra pessoa lá que começou
a dizer que isso era um absurdo e a mostrar por A mais B que o colega do outro estava sendo um canastrão, que isso não se fazia, que parará, parará, parará. Criou-se um clima, não é? A mesa pesou, o outro lá tentou acudir, mudando de assunto, o outro não arredava o pé. Tá errado por isso. Enfim, essa pessoa autodestrutiva azedou toda uma situação que era para ser leve, final de tarde, numa mesa com pessoas comendo, bebendo, se confraternizando. Passado o ocorrido, a pessoa entrou no estado de culpa. Ai, meu Deus, para que eu falei aquilo? Ai, meu Deus, eu não devia ter falado. Ai, eu acho que eu fui uma pessoa grosseira. Eu devia aprender a ficar calado. Eu disse, devia mesmo. Não vou mentir para você, Tati, fia. Agora, sabe por que você não ficou calado? Para você ficar desse jeito que você está agora. É isso que eu queria que você percebesse, eu disse a ele. Você não ficou calado para entrar nessa rotação autodestrutiva do martírio. Porque nem o serviço estava sendo oferecido a você, nem a pessoa que vendo daquele jeito estava presente à mesa, era uma pessoa contando uma história de terceiros. Tinha nada a ver com a história. Você precisou fazer esse movimento todo, azedar uma situação para quê? Para agora você estar se machucando, dizendo, ah meu Deus, eu errei, pegando um chicote, olha, minha culpa, minha máxima culpa. Não precisa disso. Compreende? É isso. Cria tumulto, depois se arrepende. Pessoas autodestrutivas têm muita dificuldade de reconhecer e perceber que estão se sentindo bem, mesmo quando estão. Então elas tendem sempre a negar bons sentimentos dentro delas. Isso é sempre rechaçado, jogado fora. Muitas vezes não é identificado. Um paciente certa vez me contou que ele estava voltando para casa em um ônibus e ele estava sentado olhando as coisas que passavam pela janela do ônibus e de repente ele começou a sentir uma coisa muito estranha. Ele não entendia o que era aquilo, ele ficou com aquela sensação até que deu um estalo na cabeça dele e ele percebeu, ele entendeu o que é que ele estava sentindo. Ele estava se sentindo feliz. E ele ficou surpreso. Ele experimentava tão pouca felicidade na vida que quando ele se sentiu feliz, estranhou. Feliz, sentiu felicidade por estar tranquilo, voltando para casa, vendo coisas bonitas. Sentiu-se feliz, leve. Pense bem, quanto essa pessoa, sem perceber, vive se autodestruindo porque ela lida muito mais fácil com a infelicidade do que com a felicidade. Isso é ser uma pessoa autodestrutiva também. Outra coisa que marca pessoas que vivem numa dinâmica autodestrutiva é que elas raramente cumprem compromissos que são essenciais para que elas consigam alcançar aquilo que elas estão buscando. Elas simplesmente não conseguem cumprir esses compromissos. E podem ser compromissos simples. Elas sempre terão um motivo para não cumprir. Se for melhorar a vida dela, cumpre não. Agora, se for para piorar a vida dela, aí ela está firme e forte. Ou seja, a pessoa se boicota. Agora é preciso ressaltar que isso é feito de uma maneira muito inconsciente. Não é assim proposital, não. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele começou a avançar na terapia e neste avançar ele começou a se aproximar de certos materiais e certas histórias que ele nunca havia falado antes com nenhum psicólogo, nunca tinha chegado tão longe aonde ele estava começando a chegar. E aí o que foi que começou a acontecer? Ele começou a faltar a sessão. E ele faltava pelos mais diferentes motivos. Não era assim, não vou para a sessão porque não estou afim. Não, não é isso. Eu queria ter vindo à sessão, mas eu adormeci, perdi a hora. Meu Deus, eu não sei o que foi que aconteceu. Caímos na autodestruição, né, de se chicotear novamente. Olha, eu queria ter vindo para a terapia, mas eu não consegui vir, porque me deram um trabalho. Eu tinha que terminar o trabalho e eu não conseguiria se eu viesse para a terapia. Só que ele podia ter feito o trabalho antes. Então ele começou, para não falar sobre aquilo que fazia parte da realização de um projeto dele,
que o projeto era ultrapassar uma limitação dele, ele começou a faltar terapia, que tecnicamente falando se chama resistência, até o dia que eu dei um ultimato a ele. Aí ele teve que desemperrar na marra, né? Porque eu digo, fulano, é o seguinte, eu não vou mais lhe esperar, ou você vem, ou você terá seu horário cancelado. Eu compreendo que está sendo difícil para você, eu compreendo que todas as justificativas que você dão são reais, você não está inventando, mas você também vai compreender que a psicoterapia precisa de uma sistematicidade. É preciso que nós nos vejamos toda semana, ao menos uma vez na semana. Se não for assim, mais uma falta, eu tiro você da minha agenda. Foi um santo remédio, podia não ter sido, né? Podia ser que ele também testasse para ver se eu ia tirar ele da agenda. E eu ia, mas ele não testou. Avançamos, mas isso é se autodestruir também. Isso é se autossabotar. Inconscientemente, sim, mas a gente faz. Porque é quase como se fosse imperativo rejeitar qualquer forma de bem-estar ou de evolução psíquica, no caso da terapia. Eu não posso melhorar, eu não posso avançar, é muito para mim, eu preciso acabar com isso, vou faltar. Pronto. Uma pessoa que tem uma dinâmica autodestrutiva, ela também não se defende do abuso. Ela justifica o abuso, ela passa o pano para o abuso, mas ela definitivamente não se opõe ao abuso. Recentemente, um paciente me contava que havia sido abusado numa situação de amizade, onde uma amiga começou a dizer coisas com ele, a fazer coisas com ele, a tirar brincadeiras que passaram muito do limite do aceitável, e aquilo tudo estava fazendo muito mal a ele. E eu disse, mas escute, por que você não se insurgiu contra? Por que você não reagiu com relação a isso? Não sei, eu fiquei paralisado, porque é difícil para alguém que está perdido nesse ciclo autodestrutivo reagir a coisas que são abusivas, que são deletérias para ela mesma. Porque é quase como se, de alguma forma, essas pessoas sentissem que os outros têm direito de abusar dela. Afinal de contas, ela própria abusa de si mesma. Então, por que os outros não poderiam abusar? Pois é, não podem. E é preciso que, quando eu me sentir abusado, eu não seja autodestrutivo ao ponto de não tomar uma atitude a esse respeito, nem que seja a atitude de me retirar. Mas eu preciso fazer isso, porque senão eu estou sendo coautor com aquela pessoa que abusa de mim, no sentido de me machucar e de me destruir. E eu não preciso ter esse tipo de movimento, absolutamente não preciso. E por fim, pessoas que se autodestroem, elas boicotam qualquer relacionamento ou possibilidade de relacionamento que vá bem ou que vá lhe trazer felicidade. É como se elas não suportassem a ideia de serem genuinamente amadas, cuidadas por outra pessoa. Eu já escutei uma paciente minha me dizer isso. Quando alguém começa a dizer que me ama, que quer cuidar de mim, que gosta de mim, eu começo a não suportar a pessoa. Mas se a maltratar, ela suporta. Essa é boa, não é? Eu rio, mas não é engraçado, não. É, no final das contas, muito doloroso que algumas pessoas, pela história de vida, pelas coisas que passaram, achem mesmo que não merecem amor. E por não merecerem amor, elas destroem qualquer pessoa que tente amá-las. Porque é como se dentro dessas pessoas tivesse sempre uma voz dizendo: olha, tem algo errado. Essa pessoa, mano, você tem alguma coisa errada. Pode não, não pode. Mas por que não poderia? Por que isso não seria possível? Quem não se ama é você. Mas o outro pode lhe amar e está tudo certo. Ou seja, em última análise, pessoas autodestrutivas, além de sofrerem muito com isso, elas fazem muito os outros sofrerem, porque nada que diga respeito ao equilíbrio, ao aconchego, ao acolhimento
é suportado, mesmo, eu repito, que todos esses movimentos sejam inconscientes. Aí você pode dizer assim, tá, eu até me reconheço dentro disso tudo, mas como eu faço para parar de ser esta pessoa ou para melhorar estes comportamentos? Você pode tentar fazer um exercício que é o exercício da substituição. Esse é um exercício difícil porque é um exercício diário, é um exercício que exige disciplina e atenção da sua parte. Mas você precisa fazê-lo por pelo menos 6 meses. Se você fizer por 6 meses, você verá uma grande mudança na sua dinâmica de vida. Como é o exercício da substituição? Pare e pense na pessoa que você mais ama na sua vida. Pode ser seu filho, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser um irmão, não importa. Pense numa pessoa que você diz, eu levaria fácil um tiro por essa pessoa, mas sem nem pestanejar. Pensou, pronto. Agora você vai imaginar que você ganhou de presente o corpo e a vida desta pessoa. Você trocou com ela de corpo e de vida. E você vai ter que cuidar durante 6 meses do corpo e da vida desta pessoa antes de devolver a ela o corpo e a vida dela. Como você cuidaria desse corpo e dessa vida se você estivesse na pele dela? Supondo que você tenha escolhido um filho, como você cuidaria da vida do seu filho se você estivesse no corpo dele? Você se trataria tão mal? Você se desacreditaria tanto? Você se sabotaria tanto? Você comeria tanto errado? Você deixaria tanto de fazer atividade física? Você faria as piores escolhas psíquicas? Você faria o quê com o corpo e com a vida desta pessoa que você mais ama? Experimenta. Cada vez que você se sentir fraquejando na sua própria vida, diz, espera, eu estou com o corpo e com a vida de fulano. O que é que eu quero fazer por fulano? Porque depois eu vou ter que devolver a ele. Ele vai ter que estar bem mentalmente, fisicamente, economicamente, socialmente. O que você faria? Como você cuidaria se você ganhasse de presente o corpo e a vida da pessoa que você mais ama? Mas você tem que devolver depois de 6 meses, tá? E aí? Pense nisso. Tchau, até a próxima!